Olá, este é o programa Educação e Eles, transmitido pela TV Unifev. Estamos no segundo bloco, conversando com o nosso amigo Rodrigo. E, Rodrigo, eu acho que eu fiquei meio emocionado com aquela coisa do seu pai, mas vamos continuar o programa. Chama a atenção. A primeira pergunta vem de um telespectador, então vamos prestar atenção ali na tela. Meu nome é Lígia e eu gostaria de saber qual conselho você dá para os alunos que estão se formando na graduação. Eu acho que é um grande problema, né, Rodrigo? Essa questão de eu vou me formar agora. E agora? E o que eu faço? E agora? E qual é o seu conselho? Nunca diga nunca, mas tente sempre não sair da sua área. Busque incansavelmente um espaço no mercado de trabalho na área que você se formou. Certo? Teve uma razão por você escolher aquela área, você passou anos dentro de uma graduação, você adquiriu experiência nisso, você teve bons professores, tente um lugar naquele mercado de trabalho dentro da sua área. Legal. Certo? As pessoas acabam desistindo muito facilmente. Porque é um grande investimento, não só econômico, mas é um investimento de tudo, psicológico, físico, tudo mais. Você precisa de um retorno nisso. Eu acho que é isso mesmo. Bom, vamos lá então falar de economia. Pois não. E aí vão as minhas dúvidas mais do que nada, né? Pois não. Bom, primeira coisa, eu me proponho a ser econômico no meu dia a dia. O que eu faço? Lembra que eu comentei sobre organização? Sim. Então a primeira parte de toda a economia doméstica é a organização. Sim. A gente tem clientes do escritório mesmo que nos procuram, imposto de renda e tudo mais, falam assim, eu estou gastando mais do que eu ganho, o que eu faço? Eu falo assim, você sabe quanto você ganha? Você sabe o quanto você gasta ou quanto você pretende gastar? Não sei. Então, falta uma organização. Então, hoje a gente tem os celulares, os tablets, os próprios computadores com fácil acesso a aplicativos gratuitos, que administram essas finanças de uma maneira muito, muito simples. Então, eles vão dando alertas, certo? Determinado dia do mês, o vencimento de determinada conta para não se pagar juros e tudo mais. Então, tudo isso é o princípio de uma organização. Montar uma planilha, certo? Quanto eu espero receber de salário, quanto eu espero gastar, quais são os gastos fixos que eu tenho. Destes gastos fixos, que são os principais, o que eu consigo reduzir, certo? Então é tudo colocado na ponta do papel. Eu não sabia que tinha aplicativo para isso. Vários gratuitos, inclusive. Você lembra de algum nome, assim, não tem problema você não lembrar. Eu chutaria chama Finanças Pessoais, eu não sei se ele já está, se ele ainda está gratuito, porque ele era um aplicativo muito bom, que eu tive até um tempo atrás, e usei em uma palestra que eu fiz, muito interessante, certo? Então, mas se a gente colocar, por exemplo, Finanças Pessoais no Google ou na Apple Store, ele vai liberar vários, inclusive gratuitos. Bom, aí eu vou para uma segunda. Pois não. O meu dinheiro no final do mês, ele desaparece e as contas ficam. O que eu tenho que fazer? Parar de comprar, né? Exato, parar de criar as contas. A primeira parte. E se eu não consigo parar de ter as contas, o que eu faço? Certo. Principais dicas de economia. As pessoas, elas tendem a comprar mais se elas não veem o dinheiro indo embora, certo? E você tem um grande problema de um cartão de crédito. Sim. Então você recebe em conta, você gasta, então você não viu o dinheiro entrando, você não viu o dinheiro saindo e a conta não fechou no final do mês. Sim. Certo? Então a principal dica, você recebeu? Perfeito. Você vai retirar o valor que você tem para gastar naquele determinado mês, certo? Sim. Em um padrão, lógico que padrões eles são altamente conversáveis, mas um padrão é você economizar pelo menos 40% do seu salário. 40%? Exatamente. Então, num mundo perfeito, 40% do seu salário fica intacto na sua conta. Não, mas espera aí, por exemplo, eu ganho 2.000. 40% deveria ficar intacto na sua conta. Ixi, que difícil, hein? Se você ganhar 1.000, 40% deveria ficar intacto na sua conta. Você deveria sobreviver ou manusear o dinheiro que resta dos 40%, certo? Trabalhar com 60%. Essa é a principal ideia de uma economia particular. Mas sabe o que eu penso, por exemplo, quem ganha salário mínimo? Como faz com os 40%? Em um padrão, também deveria se guardar 40% disso. Ah, é? Mas o padrão de economia particular é isso. Ele pede para que sempre seja guardado 40%. Independente do valor que você ganha, milhões ou um salário mínimo, sim, se você sempre mantiver essa ideia de 40% guardado, você nunca vai ter um problema. E aí eu te pergunto, guardar onde?
Principalmente, poupanças. Poupança? Poupança. Por mais que o retorno seja muito pequeno hoje em dia, o retorno ele é sempre inversamente proporcional ao risco que você tem no negócio. Ah, entendi. Perfeito? Isso eu entendi. Então, se você não tem tato ou informações para se investir, para arriscar, como numa bolsa de valores, que você tem um retorno absurdamente alto, mas um risco absurdamente alto também, deixa na poupança. Como acontece esse risco na bolsa? Você pode chegar a perder o dinheiro? Totalmente. É? Em dias, em segundos, inclusive. Porque depende muito das informações, certo? E do capital das próprias organizações. Sim. Mas aí você perde e não tem... Aí você teria de tentar novamente com outro dinheiro. Aquele dinheiro você esquece na sua vida, acabou. Mais ou menos. Como funciona? De maneira muito crua. Certo? Sim, para nós. Vou comprar uma ação Vale do Rio Doce, por exemplo, certo? Essa ação hoje custa R$50. Sim. Amanhã ela pode estar custando 30. Ela é minha ainda. Sim. Mas eu já tive um prejuízo de tanto, certo? Mas ela continua lá Ela e continua no comigo. outro dia ela pode aumentar. Exatamente. Por isso que depende, ele varia muito de acordo com as informações, certo? Então as empresas elas tiveram um aporte financeiro de algum sócio, de alguma outra empresa, qualquer coisa do tipo. Então essa ação ela vai valorizar. Entendi. Descobriu um produto, ela valoriza muito. Entendi. Certo? Então sem você vender ou comprar ações, só de ter sua ação, ela vai variando e aumentando. Certo? Então seria bom para quem tem um dinheiro guardado que sabe que não vai utilizar no prazo de 1 ano? Eu não diria isso. Não? Eu diria que para você começar na Bolsa de Valores, você precisa de um estudo. Você Ah, precisa tá. se inteirar. Certo? É para isso que vocês estão, né? Exatamente. Exatamente, para não fazer coisa Perfeito. que Porque não se deve. se você vai guardar o seu dinheiro por 1 ano, deixa ele guardado onde você tenha fácil acesso a ele e você não vai perder nada. Entendi. Certo? Essa é a nossa dica, pelo menos. Ah, da questão da poupança. Exato. Além da poupança, existe alguma coisa parecida que não vai perder? Existe. Que tem um Existe. rendimento maior, inclusive. Todos os bancos, eles até nos próprios Bankline, eles liberam as abas para investimentos rápidos. Entendi. Certo? Então você tem investimento para 1 ano, 5, 10 anos, certo? Esses investimentos, eles têm um retorno desde que você não retire eles naquele determinado tempo. Entendi. Perfeito? É um retorno dobro, triplo, quádruplo da poupança, certo? Mas então, Não nesse pode caso, mexer. se eu não for mexer por 3 anos, fantástico, faço esse investimento. Legal? Tenho ele depois de 3 anos com o triplo da poupança. Mas bem na interessante. nossa realidade, por exemplo, né, é difícil falar assim, eu não vou mexer no dinheiro no período de 3 anos. É Exatamente. complicado. Porque se você for mexer, você pode resgatar ele quando você precisar, como a poupança. Só que você perde todo o investimento que você teve. Certo? Eu não sei, eu vou te fazer uma pergunta, mas não sei se você vai me responder. Se não... Fique à vontade. Você, Rodrigo, Uhum. você aplica em quê? Eu aplico... A principal forma hoje de se aplicar é esse setor de investimento, o CDB, que se dizem, Sim. certo? CDC, dependendo do banco. É a forma mais fácil e mais rápida de se aplicar. Você não gasta dinheiro com isso, Sim. certo? Já está no seu banco, já está com o seu próprio gerente. Sim. Certo? Tirando isso, se você tem uma ambição um pouco maior, imóveis. 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 Ah, É a melhor coisa que você tem a fazer, certo? Seja um financiamento não, porque você está pagando um juros muito alto. sim. Mas você pode... Me fugiu a palavra agora. Mas você pode conseguir comprar por parcelas dentro de uma planta, Entendi. certo? Das construtoras. Antes da construção. né? Exatamente. Como se fosse um consórcio, lembrei. Sim. Como se fosse um consórcio. Então você chega numa construtora, assina um contrato, começa a pagar essas parcelas da planta, desse Sim. imóvel, e porventura não quer mais, você vende a sua cota, certo? Sim. De qualquer maneira você já ganhou porque aquele imóvel já valorizou. Entendi. Então é muito interessante. Ô, Rodrigo, vamos supor assim, eu fiz um financiamento de uma casa para pagar em 360 meses. Eu consegui um dinheirinho aí, vamos supor eu tenho um saldo devedor de 50 mil. Peguei 150, tenho um saldo devedor de 50 mil só, fui conseguindo abater com o tempo. Ainda tenho que pagar em 360 meses, uma prestação de R$500. O que é melhor, eu continuar pagando esses 360 meses ou arrumar um dinheirinho para tentar cada vez mais diminuir esse capital? O que você acha? Economicamente falando, todos os juros é você pegar o seu dinheiro e jogar numa lata do lixo. Perfeito? Então, com esse entendimento, sempre que você puder amortizar esses juros, Sim, é melhor. É melhor. Exato. Então, dependendo do contrato, acontece muito com o financiamento de veículos, por Sim. exemplo. Você consegue
abater parcelas do final para o começo. Entendi. Se você pagar as parcelas do final que não estão vencidas ou que os juros não atingiram ela ainda, Sim. você paga ela só o valor do veículo financiado, Sim. certo? E não com os juros do financiamento. Sim. Então você economiza muito mais pagando essas parcelas de forma antecipada. Ok. Rodrigo, agora nós temos uma situação política aí que vai mudar, né? E quais são as suas perspectivas? O que você acha? Eu imagino... Não sendo muito polêmico, né? Porque eu acho que está uma polêmica tão grande com relação a tudo isso. Mas assim, qual que é a sua expectativa com relação a isso? Eu imagino que o Brasil mude para melhor. Para melhor. Certo? Tenha melhoras. A economia já demonstrou alguns sinais de melhora, Sim. certo? Seja no comércio mesmo, seja na própria bolsa de valores. Você já teve empresários olhando com uma ótica um pouco mais interessante para o Brasil de novo, Sim. certo? Porque a gente acabou afastando muita gente nesses últimos anos, Sim. por uma série de motivos. Mas eu tenho uma ideia de melhoras. Porém, o que precisa mudar é o que a gente sempre conversa, a educação das pessoas. Sim. Certo? Enquanto isso não mudar, podemos entrar eu e você no governo, por exemplo, que a gente não vai fazer tanta diferença quanto a gente precisa. E essa crise que já estamos vivendo há uns 2 anos, mais ou menos, a tendência também seria dar uma diminuída? Sim. Como já tem aparentado diminuir. O dólar diminuiu, Sim. né? Sim. Mas é por conta desses olhares de investidores, né? Olhando melhor para o Brasil, olhando com uma cara de mais aceitação para o Brasil. Sim. Os bancos diminuíram um pouco as taxas, então você precisa de alguém que realmente, não que afaste os bancários, Sim. porque isso não existe, Sim. mas alguém que imponha taxas mais negociáveis. Sim. Certo? Você tem grandes países, Estados Unidos, por exemplo, com taxas bancárias mínimas, Sim. fazendo com que os empreendedores voltem a querer empreender no país. Você acredita que a economia eu não sei como vou te perguntar isso, mas é o ingresso de dinheiro de empresas estrangeiras, isso é um pouquinho da base da economia também? Sim, um pocão. A gente Pocão? pode falar, um pocão. Porque sempre que se tem mais empresas estrangeiras ou não, certo? Se eu sou um empresário, tenho muito dinheiro e decido abrir uma empresa aqui, Sim. certo? Eu acabo Você vai afetando essa gerar. economia. Exato. Eu gero emprego, Sim. certo? Esse emprego vai gerar renda para o comércio um pouco menor, que vai gerar renda para um pequeno agricultor. Sim. Então é toda uma cadeia Uma totalmente cadeia. ligada. Certo? Então essas grandes empresas, veio uma multinacional aqui, por exemplo, quantos empregos essa multinacional não vai precisar, gerar. não vai gerar universidades, professores e assim por diante. É tudo uma cadeia totalmente ligada. Eu acho que nós temos que esperar, né? E realmente que essas previsões se concretizem, porque nós estamos precisando de um país melhor, né? Sem dúvida. Cada vez mais. E mudarmos nós mesmos. Sim, isso é essencial. Isso é A gente essencial. vê isso na sala de aula, é imprescindível. Eu vi uma reportagem ontem, das pessoas jogando lixo num determinado lugar, outras reclamando que estavam sendo jogados estava sendo jogado esse lixo lá, e aí a jornalista falou exatamente, né? A prefeitura limpa a cada 15 dias. Como a prefeitura limpa a cada 15 dias e existe esse lixo lá? É a população, infelizmente. Quando Exatamente. não se conscientizar, vai ficar muito difícil. Reclamar é muito fácil, É muito fácil. certo? Vamos parar de fazer. Rodrigo, muito obrigado Eu que pela agradeço sua o convite, presença, Edson. ok? Poxa, muito Eu bacana. acho que tirou algumas dúvidas minhas. Acho não. Algumas dúvidas minhas foram tiradas bom. e eu espero que tenham sido tiradas também dos nossos telespectadores. Obrigado espero pela participação. Muito obrigado pelo convite, Edson. Ok? Terminamos então nosso programa Educação e Eles. Voltamos na próxima. Até lá.